Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Nós temos feito uma abordagem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E hoje nós vamos para o estudo número 5, que tem por título Consolo pela certeza do final feliz. Porque nesta parte da carta, Paulo busca consolar os irmãos, orientar e ensiná-los a respeito da volta de Cristo Jesus. Mas antes de nós entrarmos propriamente no estudo da Palavra de Deus, eu gostaria que você e eu agora nos juntássemos em oração e pedíssemos a graça do Senhor para as nossas vidas, como também que o Senhor estenda a sua mão para curar e restaurar aqueles que estão enfermos. Chegou para nós um pedido da nossa irmã Marineide, sua filha está hospitalizada, foi buscar socorro e por algumas dores, e aí nós vamos estar colocando a vida da Eliane nas suas mãos, para que Deus esteja abençoando ela, o seu esposo. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela oportunidade nesta manhã de podermos te servir. Queremos rogar ao Senhor, em nome de Jesus, que tu sejas conosco, que tu nos fortaleças e que pela graça do teu Espírito o Senhor abra os nossos olhos e abra também, ó Pai, o nosso entendimento para que possamos enxergar e entender claramente a tua palavra e como ela se aplica também a nós. Nesse tempo, ó Pai, de tantas coisas acontecendo tão rapidamente, tempos conturbados, mas louvamos o teu nome porque tua palavra é eterna, tua palavra é bússola para o nosso caminho, ela é luz que ilumina o nosso andar. Nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Senhor, nós, antes de começarmos, queremos, ó Pai, colocar diante de ti a vida da filha da irmã Marineide. Senhor, tu conheces o que ela está passando, as dores que surgiram. Ó Pai, que o Senhor esteja providenciando, dando sabedoria ao esposo dela, para poder saber socorrer e poder descobrir do que se trata. Senhor, que tu livres ela do mal, que o Senhor faça sossegar o coração da tua serva Marineide, de toda a sua família, que o Senhor esteja nesta situação. Entregamos nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor cuida dos seus. Queremos agora te pedir, em nome de Jesus, dá-nos a tua graça, sabedoria e inspiração, poder do Espírito, Senhor, para podermos explicar a tua palavra. Sem ti nós não podemos fazer nada, mas te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, Senhor Deus, estudarmos e aprendermos e sermos, acima de tudo, alimentados e fortalecidos na verdade da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Então vamos para a palavra de Deus. Peço que você abra a sua Bíblia, que o áudio baixe um pouquinho mais, por favor. E nós vamos então ler o texto. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 18, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora,
ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Quero saudar a Zizi, que está com a gente. Deus te abençoe, minha irmã. Que possamos aprender juntos um pouco mais da palavra do Senhor. O título do nosso estudo, o quinto estudo, baseado na carta, é Consolo pela certeza do final feliz. Uma coisa maravilhosa é que o Espírito Santo, por meio da sua palavra e por meio da mensagem grandiosa e sem igual do Evangelho, traz para nós a certeza do final feliz. Quando nós olhamos para os contos de fadas, nós olhamos que sempre eles foram escritos visando um final feliz. Porém, uma coisa é uma obra de ficção, outra coisa é Deus nos assegurar a certeza deste final feliz. Os irmãos de Tessalônica precisavam deste consolo, e é por conta disso, deste consolo que chega aos ouvidos, desta angústia que pairava entre eles, das preocupações, das conclusões que eles estavam tendo a respeito da situação daqueles que morreram antes, morreram em Cristo, porém antes da volta do Senhor. Todas essas preocupações estavam com eles, e isso chega aos ouvidos de Paulo. Paulo, então, gasta um tempo agora, e por isso nós chegamos ao terceiro grande tema desta carta. Paulo, no primeiro tema, ressalta o grande amor que ele tinha por eles, porque ele vira o efeito do Evangelho na vida deles. O segundo grande tema, Paulo incentiva esses irmãos a viverem de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E o terceiro grande tema é este que nós começamos hoje. Na verdade, esse tema ele vai do capítulo 4, verso 13, e vai até o capítulo 5, verso 11, onde Paulo fala a respeito da volta de Jesus. E esta finalidade dele falar disso é buscar consolar esses irmãos a respeito dessas grandes preocupações que eles foram produzindo em suas mentes, gerando angústia, gerando aflição e preocupação em seus corações. Muitas dúvidas e preocupações estavam angustiando estes irmãos, pois diante da expectativa geral da igreja do primeiro século. E para a gente poder entender por que Paulo fala tudo o que ele diz aqui, é necessário a gente lembrar que a igreja do primeiro século ela tinha uma expectativa. E a expectativa geral da igreja do primeiro século é que a volta de Jesus seria em breve. Por isso eles aguardavam para os seus dias a volta de Jesus. Então, diante dessa situação, Jesus está prestes a voltar. A volta dele é iminente. Esses irmãos então começaram a concluir: mas e aqueles que morreram antes?
Qual é a situação deles? Então, Paulo escreve, né, nesses versos que nós lemos, capítulo 4, do verso 13 ao 18, Paulo, então, dá uma luz para eles a respeito dessas coisas, para que eles venham a se consolar diante dessas verdades. Paulo, então, ele busca eliminar toda dúvida, todo equívoco dos irmãos. E ele traz, então, um ensino e, ao mesmo tempo, um consolo a respeito da volta de Jesus em relação a eles, mas por extensão, como palavra de Deus. Nós vamos ver exatamente isso. Marineide, Deus abençoe você também. Oramos pela tua filha, que Deus esteja com ela, tenha paz, porque o Senhor cuida dos seus. Por extensão, é nos deixado essas orientações e indicações a respeito da volta do Senhor. Portanto, esse estudo, na maioria das vezes, eu não sou preso a isso, mas eu sempre busco dividir em tópicos este estudo. Na verdade, hoje eu queria que nós analisássemos versículo por versículo o que Paulo está dizendo aqui, ok? Então, quando nós olhamos para o verso... se nós olharmos, melhor dizendo, se nós olharmos para o verso 18, nós vamos observar que este verso acaba se tornando um indicativo destas palavras. Então, o que Paulo está querendo com todas essas palavras é consolar estes irmãos, dando o ensino bíblico, dando a palavra de Deus a respeito deste assunto. Então, no verso 18, a gente encontra o objetivo dessas palavras de Paulo: consolo. Quando nós olhamos para o verso 13, nós encontramos também alguns indicativos do que Paulo está dizendo aqui. Paulo ele começa dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Na conclusão desse estudo, nós vamos então fazer algumas aplicações baseadas no que Paulo está dizendo aqui no verso 13. Portanto, quero convidar você a ir diretamente para o verso 14, para que a gente veja o conteúdo do que Paulo está ensinando estes irmãos, visando consolá-los a respeito dessas perturbações, a respeito dessas preocupações e angústias que estavam no coração deles a respeito dos cristãos mortos antes do evento maior que é a volta de Cristo Jesus. Ok? Então, em primeiro lugar, a gente percebe no verso 14, Paulo faz uma analogia. E ele está fazendo o quê? A luz da ressurreição de Cristo, por analogia à ressurreição de Cristo, Deus ele vai fazer a mesma coisa. É isso que Paulo está dizendo. À luz da analogia da ressurreição de Cristo, Deus trará em Cristo Jesus, trará a vida àqueles que dormem. Essa expressão, os que dormem, era uma expressão típica para se falar da morte na antiguidade. Não era um jeito de se falar apenas dos cristãos. Os judeus também se referiam à morte, ao fato da separação da alma do corpo, né, como um sono. Mas também os próprios pagãos, eles também utilizavam dessa expressão. Então, em geral, era uma expressão da antiguidade para se referir aos que dormem, aos mortos. Então,
Paulo ele faz, a primeira coisa que ele faz no verso 14, quando ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus. Ou seja, da forma como Deus fez com seu filho, que estava sepultado, e ele o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, da mesma forma Deus fará com os mortos que aguardam nele. Com os mortos, ele vai ressuscitar dentre os mortos. Ele vai ressuscitar a todos dentre os mortos. E é lógico que esse ensino que Paulo está trazendo aqui aos Tessalonicenses é o ensino que ele também reproduz aos Coríntios. Né? Na carta aos Coríntios, nós vemos Paulo falando disso também. E eu queria até, se você está com a sua Bíblia aberta, que você visse comigo o ensino paulino na primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos abrir então lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 15, nós encontramos então o apóstolo Paulo falando a respeito da ressurreição. A ressurreição é um evento em que Cristo vai trazer da morte para a vida todos aqueles que vieram a morrer. Ok? Então, se nós olharmos no capítulo 15, Paulo ele traz esse mesmo ensino, e aí então, no verso 20 ao verso 25, ali em Corinto, Paulo ele mostra que Cristo é a razão de tudo isso acontecer. E na verdade, Jesus inaugura este grande milagre, que é a ressurreição. Jesus, ele é chamado de as primícias. As primícias eram os primeiros frutos de uma colheita. Então Jesus é chamado assim, as primícias dos que dormem. Vamos ver o texto? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, Paulo lhe diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. E a ordem que a palavra de Deus, em todo o Novo Testamento, descreve é a seguinte. Em todo o Novo Testamento, o ensino é que há uma ordem. E a ordem é a seguinte. Duas partes. Primeira parte. Cristo ressuscitou primeiro. Por isso ele é as primícias dos que dormem. Primeiro Cristo. Depois todos os demais. Porque esse é o comparativo que Paulo faz. Ele pega a figura de Adão. Quando Adão e Eva pecaram, a decorrência do seu ato de desobediência ao mandamento do Senhor é que a morte passou a ser a realidade da raça humana. E ela é até os dias de hoje, e principalmente nesse tempo de pandemia, onde a gente tem ouvido falar muito sobre morte. Passamos de 20 mil mortos pelo Covid-19. Então a morte se torna o último inimigo a ser destruído definitivamente. E ele é um inimigo nosso, que nós não conseguimos vencer. Daí o desespero, daí a angústia, daí tanto sofrimento de muitas pessoas
Interessante que Paulo ele fala disso, que a reação natural daqueles que não têm a esperança do Evangelho. E eu também vou falar um pouco mais a respeito dessa esperança. Mas aqueles que não têm essa esperança, eles se desesperam. A reação deles é muito diferente da reação daquele que foi alcançado pela graça de Deus e que é firmado na verdade da palavra de Deus, né? Então, ele faz essa comparação. Adão, com seu pecado, trouxe a morte, então todos morreram em Adão. Mas assim como por esse primeiro homem todos morrem, em Cristo, o segundo Adão, por meio de um só homem, Jesus Cristo. E quando Paulo fala isso, ele está falando da humanidade plena de Jesus, né? 100% Deus, mas 100% homem. Então, na humanidade, Jesus Cristo, como nosso representante, traz à existência algo que nós havíamos perdido. Então, a ressurreição é trazida por Cristo. E Cristo ressuscitará todos os mortos. Ok? Então, veja o que é dito aqui. Jesus precisou ressuscitar primeiro, porque ele é as primícias dos que dormem. E ele trará à vida todos os mortos. O verso 24 diz: Então virá o fim, quando ele entregar o seu reino ao Deus e Pai. Perdão, amados. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, até a morte. Plenamente, quando ele ressuscitar todos os mortos, a morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Totalmente. Ele principiou essa vitória sobre esse grande inimigo quando ele ressuscitou dentre os mortos. Mas na consumação de todas as coisas que Deus já decretou desde a eternidade, ele vai consumar essa vitória, trazendo à vida todos os mortos. Como Jesus Cristo disse, uns para o gozo eterno, outros para a vergonha eterna. Então, quando Paulo ele falou aos Tessalonicenses isso, Paulo ele visava que esses irmãos acalmassem seus corações. Porque o que estava em jogo eles consideravam, a igreja do primeiro século considerava o seguinte: grande é a honra de estar vivo no evento da volta de Jesus. Mas aí eles começaram a pensar: e aqueles que morreram antes de Jesus voltar? E isso começou a trazer tristezas e aflições a esses irmãos. Paulo rapidamente escreve para corrigir esse equívoco e ensiná-los para que eles tenham paz em seus corações. Se nós olharmos ainda em Corinto, no capítulo 15, agora o verso 50 até o 53, nós vamos ver Paulo ensinando que esse milagre trará a transformação do nosso corpo corruptível. E assim, os mortos em Cristo e os vivos sofrerão uma grande transformação. Paulo vai usar a seguinte expressão: o que é corruptível será preenchido e será coberto de uma incorruptibilidade. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa que nos faz pecar, seja por palavras, seja por pensamentos, seja por ações,
ou até mesmo por sentimentos que nós alimentamos e que não agradam a Deus e não glorificam o nome do Senhor, todas essas manifestações desta natureza pecaminosa que nós nascemos com ela e ainda está presente em nós, tudo isso será revestido de tal maneira que esta pecaminosidade será anulada plenamente da nossa vida. Vejamos o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, Paulo ele diz: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não pode por quê? Não pode herdar o reino de Deus na atual condição em que estamos. Nós somos pecadores. Como disse Davi, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Paulo vai reafirmar isso em Romanos, no capítulo 3, dizendo que todos pecaram e estão separados por causa deste pecado da glória de Deus. Grande é a obra que Cristo fez em nós, porque ele não somente nos deu nova vida, nos fez nascer de novo, colocou o seu Espírito e criou em nós uma nova natureza, esta sim, inclinada para as coisas de Deus, mas ainda a antiga, presente, da qual nós temos que batalhar todo dia lutar contra nós mesmos, para que o Senhor nos faça vencer e nos libertar de nós mesmos, dessa natureza pecaminosa que está em nós. Mas grande é a obra, porque na volta do Senhor, quando Ele voltar, os que estiverem vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão e serão também transformados. É um evento simultâneo. Mortos e vivos em Cristo Jesus serão transformados. E veja o que Paulo conclui, dizendo, verso 51, Eis que vos digo um mistério, porque é uma matéria de plena fé que se deve depositar no que está sendo dito da palavra de Deus. Então é um mistério nesse sentido, porque há de ser revelado no tempo próprio. O mistério é o seguinte: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vão morrer. Na volta de Cristo, alguns estarão vivos, mas um evento será igual para todos: a transformação. Todos serão transformados. E Paulo explica essa transformação da seguinte maneira. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Por quê? Porque carne e sangue, na atual situação, na atual condição em que estamos, não pode entrar no céu. Então Deus vai completar. É isso que Paulo também vai dizer, em outras palavras, lá em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Esta boa obra que nós falamos no outro estudo, a santificação, onde Deus está trabalhando e mudando o nosso caráter. Às vezes nós temos a impressão de que essa obra está parada e está emperrada na nossa vida, mas ela está sendo executada pelo Espírito Santo. E nosso papel é colaborar e cooperar, trabalhar junto
E o nosso trabalho é nos submeter à ação do Espírito de Deus, para que as mudanças no nosso caráter, até que ele se torne cada vez mais parecido com Cristo, aconteçam. O nosso trabalho é esse. E Deus está trabalhando. Mas quando chegar o dia, o Pai dará a ordem, o anjo anunciará, Cristo descerá, e com ele trará a vida todos os mortos. E aqueles que são do Senhor, mortos e vivos, serão transformados. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, que é plena e que é natural de Cristo e em Cristo. Ele compartilhará conosco daquilo que é natural nele. Jesus é incorruptível. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Ele é Deus. Ele é santo. E essa santidade nos revestirá completamente, a ponto de anular a nossa corruptibilidade. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando nós, voltando por favor para Tessalonicenses capítulo 4, quando nós olhamos o verso 14, nós vemos Paulo tranquilizando esses irmãos, dizendo: existe uma analogia, meus amados. Assim como Deus Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos, assim Ele, pelo mesmo poder, através de Cristo e da autoridade que Cristo tem, Ele trará a existência, trará a vida novamente, todos os mortos. Os do Senhor para gozo eterno. Os que morreram sem Cristo para vergonha e horror eterno, conforme Cristo disse nos Evangelhos. Uma segunda coisa que nós podemos pontuar aqui, em 1 Tessalonicenses 4, é o que é dito no verso 15. Leia comigo, por favor. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que os vivos, na ocasião do retorno de Cristo, não se unirão primeiro com o Senhor do que os mortos. Mas, pelo contrário, Deus é justo. E aqueles que morreram nele, eles serão primeiramente ressuscitados, para que o seu povo, a sua igreja, seja juntada. E nesse ajuntamento haverá essa transformação que vimos Paulo falando lá em Coríntios, capítulo 15. Ok? Então, possivelmente, a ignorância e a angústia que havia no coração dos tessalonicenses se dava por eles concluírem ser uma honra, né? Nós mencionamos isso e estamos frisando mais uma vez. Eles consideravam uma honra estar vivo para ver Jesus descer dos céus. Veja, o que aconteceu quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele disse que ele iria para preparar lugar, mas que ele retornaria, o evento que os 12, que os discípulos de Jesus viram o Senhor sendo exaltado, subindo nas nuvens, retornando para a presença de Deus Pai, sentando-se à direita de Deus Pai. Este evento e os anjos que anunciaram isso,
que da mesma forma como eles viram Cristo subir, eles veriam ele descer. Então, por tudo isso que os discípulos relataram e que foi registrado em Atos dos Apóstolos e que era a fé básica, a fé geral da igreja do primeiro século. Então, por conta disso tudo, se considerava uma grande honra estar vivo para ver os céus se abrirem, as nuvens se separarem, ouvir a trombeta e vir o seu Senhor descendo em glória das nuvens. É exatamente por conta deste entendimento, dessa compreensão de honra estar vivo na volta de Jesus, que os tessalonicenses se angustiaram por conta daqueles que perderam esse privilégio. Na cabeça deles era isso que estava angustiando. Quem morreu antes de Jesus voltar, perdeu o privilégio de ver o Senhor descendo nas nuvens. E aí Paulo tranquiliza esses irmãos, corrige esse engano, afirmando o seu ensino como uma palavra autorizada. Repare bem isso. Paulo ele está aqui falando e usando da autoridade e afirmando que o que ele está dizendo não é um entendimento particular dele, mas que isto veio da parte de Cristo Jesus. Então perceba isso. No verso 15, Paulo ele começa dizendo: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Então, o que ele diz, o que ele passa a dizer aqui, não era uma opinião dele, não era um eu acho, não era tipo, olha, no meu entendimento. Não. Ele fala categoricamente que o que ele está afirmando ali veio de Jesus, veio como palavra do Senhor para aqueles irmãos e, evidentemente, também para nós. Então, perceba, e eu quero chamar sua atenção ainda para um outro detalhe, que prova que esta era a visão geral da igreja do primeiro século. Note nas palavras de Paulo, no verso, ele diz assim: nós, os vivos, os que ficarmos. Então perceba, com essas palavras, nós, os vivos, que a expectativa geral de toda a igreja do primeiro século era que Jesus viria iminentemente, no seu tempo. Então, isso fica muito claro nessas palavras. Paulo ele se inclui entre os que estão vivos e Jesus pode vir a qualquer momento. Então, nós, os vivos, o que ficarmos, porque essa era a expectativa de toda a igreja. Mas Paulo tranquiliza esses irmãos e diz: os vivos não vão preceder, ou seja, ir na frente. Os mortos em Cristo não vão ficar para trás, não vão ficar em segundo plano. Deus, por uma economia de justiça, ele faz com que aqueles que morreram e muitas vezes derramaram seu sangue em nome do Evangelho de Jesus, ele trará a vida, E os vivos depois, veja o que Paulo diz no verso 17: depois nós, os vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Com essas palavras, Paulo tranquiliza os irmãos a respeito da situação dos mortos. E é bom a gente lembrar, meus amados irmãos, que mesmo que a igreja do primeiro século tivesse essa expectativa de que isso aconteceria em seus dias, no seu tempo, da volta iminente do Senhor, isso teve várias repercussões.
Mas eu quero pontuar duas coisas. Em primeiro lugar, o bom deles pensarem assim era que, como nós, irmãos, nós não temos a ciência, salvo do que a palavra de Deus nos aponta, mas ainda assim, com relação às últimas coisas, nós não temos todo o entendimento do tempo, dos dias, das datas, dos acontecimentos que ainda hão de acontecer. Então, nós devemos nos comportar de uma tal maneira como se Cristo estivesse para vir. O dia e a hora nós não sabemos. E assim também era o comportamento da igreja no primeiro século. Eles criam de tal maneira na palavra do Senhor que o comportamento natural deles era esperar que isso acontecesse nos seus dias. E assim nós devemos copiar a igreja. Existe um slogan antigo que diz assim, viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Porque essa era a atitude da igreja do primeiro século. Mas nós precisamos recordar que há na carta do apóstolo Pedro também um ensino que nos ajuda a entendermos. Então Jesus falhou? Foi mentira? Porque eles esperavam ele para os seus dias. Mas se você olha no calendário, nós estamos para lá de 2000 anos. Não é? E Pedro ele escreve que nos últimos tempos, ou que sempre surgiriam pessoas que começariam a questionar isso. E aí Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quero saudar os irmãos da igreja de São Miguel, que Deus abençoe também os amados. Então nós precisamos lembrar disso. Que, na verdade, Deus trabalha e Deus está além, Ele é transcendente, com relação também, Ele não está preso ao Cronos, não está preso à nossa dimensão temporal. Ele é livre e soberano para agir nessa dimensão, mas ele está além e acima dela. Então, de tal maneira que as coisas funcionam assim para Deus. Um dia para nós é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo e a hora do retorno do Senhor já foi determinado por Deus. Já foi decretado por Deus. Então, é por essa a diferença entre, na Bíblia, a gente ouve pregações e explicações sobre essa dinâmica das palavras no grego, né? O kairos, o cronos. Cronos é o tempo dos nossos calendários, dos relógios, o tempo que a gente vê passando pela nossa fisionomia, quando surgem as rugas, quando surgem os cabelos brancos ou quando eles começam a cair, a gente sente Cronos passar por nós. Kairos é o tempo oportuno. É a hora que Deus determinou para as coisas acontecerem. Quando chegar a hora, Cristo virá. Só que a igreja dá esse exemplo para nós. E o exemplo que a igreja dá para nós é o exemplo de que, como eles acreditavam que seria nos seus dias, eles pregaram o evangelho a toda a criatura. Isso impulsionou eles a olharem para a missão que foi deixada.
de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E nós somos beneficiados disso, porque este ímpeto e essa expectativa iminente da volta de Jesus fez o evangelho se espalhar e se consolidar no mundo antigo e no mundo de então, até os dias de hoje, por conta desta expectativa iminente da volta do Senhor. Isso deve fazer a gente pensar, né? Mas, segunda de Pedro, nos faz acalmar o coração. Jesus não mentiu. Não foi uma grande ilusão. O Evangelho não é uma utopia. Mas o Evangelho se baseia num Deus que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O fato é, ele sabe o que precisa acontecer até a volta de Jesus. E o fato é que mesmo que demore para mim, Cristo virá. Isto é a certeza que a igreja tem. E é exatamente por conta desta certeza que essas verdades precisam consolar o nosso coração. É por isso que eu entendi da parte de Deus de nós estudarmos Tessalonicenses, porque nós vivemos dias de desespero, dias de angústias, e se fala de morte todo dia. Mas a gente não percebe que quem fala influencia nossas mentes, influencia o nosso coração. Então a mídia, ela propaga porque ela é formadora de opinião. E nisso que ela propaga mortes e mortes, com o discurso de que está informando, ela não somente está informando, ela está formando opiniões. E o que não pode acontecer é que aqueles que conhecem a palavra de Deus se deixem afetar de uma tal maneira que o desespero que é típico de quem não tem a esperança no Senhor passe a estar presente no coração de quem deveria não estar assim porque conhece a palavra de Deus. Você entende isso? Você compreende que Paulo ele alerta contra este possível equívoco na vida de um cristão? Então, amados, na ocasião do retorno de Cristo, esta é a segunda coisa que Paulo diz para eles. Calma, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando ele usa essa expressão em Cristo, não é porque ele está discriminando dois tipos de ressurreição. Quando ele usa essa expressão é porque ele está se referindo a estes irmãos, aqueles que eles estavam preocupados, que tinham morrido em Cristo, mas foram antes do retorno do Mestre. E a expressão em Cristo, mortos em Cristo, está diretamente ligada a estes irmãos que os tessalonicenses estavam preocupados, ok? E aí, uma última coisa que a gente pode pontuar nestes versos é o que está no verso 16 e 17. Aqui, nesses dois versos, a gente vê uma descrição pormenorizada do evento da ressurreição e da união definitiva da igreja com o Senhor. Vamos ler o texto? Veja o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, louvado seja Deus. Lembra que ele levantou daquele barco, sendo acordado do seu sono de descanso, seus discípulos, mestre, o mar se revolta, como parafraseando a letra do hino, né, dos nossos hinários. Mestre, o mar se revolta, não te se dá que morramos? Jesus levanta
e com a sua palavra ele dá ordem ao vento, dá ordem às ondas, e o mar se faz calmo, o vento vira brisa, porque ele sim tem a palavra de ordem e de poder. Louvado seja o seu nome. Paulo ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesses dois versos, nós vemos então esta descrição pormenorizada do evento da ressurreição e da união definitiva da igreja com Cristo. Então vamos perceber, veja, é uma descrição pormenorizada. Nós precisamos ter o cuidado de não cairmos no erro de achar uma cronologia aqui. Mas o que Paulo está fazendo é acalmar esses irmãos, dizendo o que acontecerá. Né? Então é uma descrição pormenorizada do evento da ressurreição. Porque o assunto desta parte da carta é qual era a situação daqueles que morreram em Cristo, mas morreram antes do retorno do Senhor, já que eles esperavam o retorno de Jesus para seus dias. Né? Então, o que está sendo dito nesses dois versos? Primeiro, Deus dará a ordem. O arcanjo anunciará e tocará a trombeta. Lá em Coríntios, veja que é basicamente muito similar o que Paulo diz aqui com o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao verso 53. Vai soar a trombeta. O arcanjo vai anunciar o retorno. E Jesus, pela sua palavra de ordem, tal qual ele fez quando ele disse: Lázaro, vem para fora. E interessante que Jesus, quando disse isso, chamou por Lázaro, porque sua palavra é poderosa, ele é Deus. Ele traz à existência as coisas que não existem. E assim ele, pela sua palavra, criou todas as coisas. Porque todas as coisas vieram por ele e são para ele. São todas as coisas. Então ele chama Lázaro, porque se Jesus Cristo apenas diz ressuscita, todos os mortos ressuscitariam. Mas naquela hora e naquela ocasião, ele queria provar que ele viera da parte de Deus. Então ele chama Lázaro dentre os mortos, alguém que já havia morrido há 4 dias. Você acha que é demais, então? Alguém que morreu séculos atrás. Todos os mortos vão ouvir a voz de Cristo e a ordem que ele dará para que venham à vida novamente. E todos os mortos, uns para o gozo eterno, outros para a vergonha eterna. E nós, se estivermos vivos, seremos juntados, transformados. E repare o que diz o verso 17. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Com eles quem? Os mortos
os mortos em Cristo Jesus, a igreja será reunida. Então é para você pensar em Adão, é para você pensar em Abraão, é para você pensar em todos os servos de Deus, a igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja atual, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus serão reunidos junto com os vivos do Senhor que estiverem e que tiverem o privilégio e a honra de estarem vivos e virem o Senhor descer dos céus. Da mesma maneira como ele subiu, alguns terão o privilégio de vir o Senhor descer dos céus. Ouvirão a trombeta. E seremos juntados, arrebatados, para estarmos para sempre com o Senhor. Eu quero terminar destacando 3 lições decorrentes deste ensino de Paulo aqui, nesta carta. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo dá aos cristãos profunda esperança e garantia interminável de comunhão com Ele. A ressurreição de Cristo é o grande indicativo de que a morte não é o fim das coisas. Pelo contrário, a ressurreição prova que a morte foi vencida. Este grande inimigo que nos amedronta e que todos tentam fugir, porém não conseguem, porque nós, humanos mortais, este é o inimigo que nós não conseguimos vencer, ainda que nos esforcemos. Foi preciso Deus vir. Foi preciso o Filho de Deus vir e morrer em nosso lugar, para nos dar a condição nele de nós vencermos o grande inimigo chamado morte. Portanto, na ressurreição de Cristo, aqueles que morreram no Senhor têm a garantia de uma comunhão interminável. Jamais. Não, a morte não vai terminar a comunhão daqueles que são do Senhor. E aí eu faço a seguinte aplicação para a nossa vida. Portanto, a morte de um irmão não é motivo de tristeza desmedida, pois ela é suavizada pela certeza do que acontecerá com eles ou conosco na volta de Cristo. Entende como nós podemos trazer para a nossa situação hoje? Sim, amados, lamentamos honestamente e sinceramente por mais de 20.000 mortes ocorridas só aqui no Brasil por conta desta doença, por conta desta pandemia, por conta deste vírus. Lamentamos honestamente e sinceramente. Mas o cristão, e muitos cristãos, e é interessante isso, deixa eu te compartilhar uma coisa engraçada e ao mesmo tempo lamentável. Nós estávamos nesta campanha que a gente está fazendo de levar algumas cestas básicas para famílias carentes. Nós fomos auxiliar uma família, aí a pessoa virou para mim e falou assim: mas olha, esta pandemia não pega em crente. E eu fiquei calado assim, e aí eu lembrei, não, mas eu citei até o exemplo de um pastor conhecido nosso, que ele e a esposa foi acometido e graças a Deus estão se recuperando, graças a Deus. E aí a pessoa ficou assim, sem palavras, e mudou logo de assunto.
a ignorância do povo de Deus de achar que isso não pega conosco. Pelo contrário, nós estamos vendo tudo isso. Nós estamos vendo servos de Deus morrendo também por conta disso. Mas quando nós vemos o que significa a ressurreição de Cristo, de que não é a morte que interrompe ou ela termina ou encerra a comunhão deste crente com Cristo. Nós precisamos, irmãos, olhar para a situação do ponto de vista do que a palavra de Deus diz. Portanto, uma tristeza desmedida de um crente quando vê um outro morrer, quando vê um cristão morrer, isso não combina. Porque, na verdade, esta morte não é o fim. E esta morte, ainda que dramática, ainda que a morte nos assuste, mas o cristão, ele tem um posicionamento, sabe, não de ser indiferente, não de bancar, não se importar ou menosprezar a dor de uma morte. Eu não prego isso e não é isso que a Bíblia ensina. Porém, preste atenção e eu quero que você venha comigo. Eu disse que eu faria uma aplicação no verso 13. Veja o que Paulo diz, mais uma vez. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. E quando ele fala disso, ele está falando daqueles que não têm a esperança e não têm a certeza do que acontece, do que a palavra de Deus testemunha a respeito daqueles que morreram no Senhor. Então nós lamentamos, então nós podemos nos entristecer? Sim, é natural que nós façamos isso. Mas, irmãos, esta pessoa está agora num prenúncio de gozo que vai se completar no retorno de Jesus, e esse gozo vai se tornar completo no retorno de Jesus, mas agora descansam e gozam desde já da presença de Deus. E nós, sabe, muitas vezes reagimos numa tristeza desmedida, desproporcional, e que mais parece que a gente não tem essa esperança. Quem não tem o Evangelho se desespera. Quem não tem o Evangelho se angustia quando vê os noticiários, se apavora. Mas o cristão não. Paulo ele escreve isso visando que eles não se entristecessem como os demais. Esses demais são os pagãos. Esses demais são aqueles que não têm a esperança que nós abraçamos, na verdade, do Evangelho. Então nós precisamos ter paz em nosso coração. Uma segunda lição que eu quero destacar deste ensino de Paulo aqui é que a fé em Cristo Jesus não se limita a esta vida. Na verdade, a fé em Cristo Jesus é um chamado à espera pela consumação de tudo que Deus decretou em seus desígnios eternos. Deus já decretou todas as coisas que hão de acontecer até o último dia. Então nós não podemos ter fé em Cristo Jesus apenas para se aplicar às coisas do nosso dia a dia, que Ele nos socorra, que Ele nos proteja de uma bala perdida ou de um assalto, que Ele nos abra portas de emprego, que Ele abençoe nossa família. A nossa esperança em Cristo não pode se resumir apenas a conquistas terrenas. A fé em Cristo é um chamado a que nós aguardemos
a consumação de todas as coisas que Deus já determinou, que Deus já decretou, que hão de acontecer. E Ele decretou isso na eternidade. Nós precisamos entender isso, para que nós estejamos seguros no Deus que tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle, irmãos. Coronavírus está no plano eterno de Deus. Deus decretou que isto viesse a existir e viesse a ter o seu papel na história da humanidade. Por isso, nós que temos a fé em Cristo Jesus, não podemos olhar para esta vida, porque se a nossa... E aí eu quero repetir o que Paulo diz. Se a nossa esperança em Cristo, ele diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós precisamos olhar qual é, aonde eu tenho depositado a minha fé. Porque se eu digo que eu tenho fé em Cristo Jesus, eu preciso então levantar os olhos para o Senhor. Porque se os meus olhos estão apenas a Cristo me abençoando nesta vida, na verdade, minha fé não está no Senhor. E essa esperança e essa espera pela consumação de todas as coisas, a gente chama de esperança, a Bíblia fala de esperança. Paulo ele usa a expressão, Paulo ou Pedro, não lembro agora, usa a expressão viva a esperança. Quando a gente pensa na palavra esperança, quando se trata de seres humanos, nós não temos a certeza completa de que aquilo possa se cumprir. Você pode ter uma esperança de que a pessoa ela continue sendo a mesma com você, mas poderá ser que ela venha mudar com você, né? Então, quando se fala de esperança quanto ao ser humano, você não tem certeza. Mas quando se fala de Deus, esperança, na verdade, é certeza. Por quê? Porque Deus é fiel na sua palavra para cumprir. Deus não mente, Deus não falha, Deus é fiel. Se Ele disse que retornará, Ele retornará. E é por isso que eu devo viver hoje como se Cristo viesse amanhã. Eu preciso viver na expectativa do cumprimento de todas as coisas. É esperança porque ainda não se consumou. Mas, na verdade, porque se trata da palavra de Deus, não é uma esperança do tipo, pode ser que aconteça, pode ser que não. Ela é certeza. Entende isso? Não é consolador isso? Quando Paulo diz consolai-vos com essas palavras, era porque Paulo estava dizendo, gente, nós temos um final feliz. Eu conheço pessoas que têm medo de ler Apocalipse. Mas Apocalipse, já dizia Billy Graham, Apocalipse é o livro que retrata a vitória do Cordeiro. É o livro que retrata que as coisas ainda vão acontecer, mas que no final, quem vence é o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo em glória e que de lá descerá para juntar sua igreja para juntos. Veja o que ele diz no final do 17. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor. Seremos ajuntados dos quatro cantos da terra.
seremos levados para o encontro do Senhor. O tão almejado e tão definitivo encontro. Essa é a certeza da igreja. Portanto, amados, lamentemos pelo que temos visto. Mas lembre também que a sua pátria está nos céus e que essas coisas hão de passar. Mas a sua esperança está no Senhor, no retorno do teu Senhor, no retorno do Rei. Aleluia! Ele vai voltar e ele vem para nos buscar. Seremos ajuntados. E oh, que coisa gloriosa! E assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, aleluia! Por causa disso, quem espera a Cristo não pode ser ignorante a respeito de sua volta. No verso 13, Paulo diz: eu escrevo isso para que vocês não sejam ignorantes. Os ignorantes se desesperam. Os ignorantes não sabem o que a palavra de Deus testemunha. Os ignorantes não têm a esperança que vocês têm. Então, se você aguarda em Cristo Jesus, você não pode ser ignorante. E eu falo dessa ignorância porque assim que surgiu essa pandemia, quantos cristãos ficaram alvoroçados, desesperados? Não podemos ser ignorantes, por isso estamos estudando. Esta carta é importante, porque ela deixa um legado para toda a cristandade. Paulo aqui fala do evento da ressurreição e da união da igreja definitiva com Cristo Jesus. E com isso ele busca consolar. Por isso o título dessa lição é Consolo pela certeza do final feliz. Eu concluo dizendo, a última lição, somente o Evangelho assegura e dá certeza para o futuro. Isso é uma característica exclusiva do Evangelho. O Evangelho dá certeza e dá segurança a respeito do futuro. Por isso o crente não se desespera. Os que estão em Cristo, na verdade, são preenchidos da certeza do fim feliz que os aguarda. Porque essa certeza se repousa na fidelidade de Deus. Esta é a última aplicação que eu quero fazer a você. Os que estão em Cristo são preenchidos da certeza do fim feliz que os espera. Porque esta certeza repousa na fidelidade de Deus. Então, que a tua esperança seja renovada na palavra e que, como Paulo disse aos Tessalonicenses, consolai-vos com estas palavras. Que você seja cheio do poder de Deus, que você seja cheio da alegria, do gozo e da gratidão pela obra que Cristo fez de alcançar você, de buscar você, ovelha perdida, de alcançar e dar a você uma nova natureza, de dar a você o Espírito Santo e com ele é o selo, ele é a garantia de que nós somos do Senhor. E um dia, não sabemos se hoje, não sabemos se daqui a pouco ou se daqui a um tempo a mais. O fato é que Deus dará a ordem. O anjo tocará a trombeta.
os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão juntados, transformados. O que é corruptível e que tanto nos envergonhou será revestido de uma incorruptibilidade. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, como Paulo disse no final do capítulo 15 de 1 Coríntios, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meu irmão, fique firme no Senhor. Deus te abençoe nesse dia. Quero orar e vamos agradecer ao Senhor por Ele ter nos alcançado, por essa certeza que nos dá a tranquilidade do final feliz para todos aqueles. Mas há muitos que ainda precisam ouvir. Portanto, pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não sabemos os escolhidos, mas Ele já sabe. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E certamente aqueles que são escolhidos por Deus, eles hão de ouvir a verdade. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Bendito Deus, louvado, engrandecido, seja sempre teu nome, Senhor. No tempo presente e na eternidade, quando chegarmos diante de Ti. Que seja sempre e que haja sempre nos nossos lábios, como diz o hino antigo. Nunca os meus lábios cessarão, ó Cristo, de dar-te a glória, de render-te o louvor. Quando nós chegarmos à tua presença, que nunca falte e jamais faltará, porque de fato estará patente aos nossos olhos quem tu és. E nos constrangeremos com tanto amor do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua salvação. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias por nós. Obrigado, apesar de nós, apesar de sermos pecadores. O teu amor cobre multidão de pecados. Obrigado pelo Senhor nos lavar. Obrigado pelo Senhor nos purificar. Obrigado pela garantia da nossa redenção, o Espírito do Senhor. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Muda o nosso caráter. Santifica-nos, Senhor. Nos ajuda a estar aguardando e vivendo na expectativa iminente da tua volta. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe sua vida, que o Senhor te fortaleça. Se Deus nos abençoar, nós às 18h30 estaremos trazendo então, fazendo um culto no lar, né, e trazendo a palavra de Deus para nossa edificação. Então Deus abençoe a todos e até lá, se Deus assim nos permitir. Fique com o Senhor, que você tenha um domingo abençoado e que tuas preocupações estejam sendo colocadas, lançadas sobre aquele que cuida de você em todos os momentos. Deus abençoe.